Olá, boa tarde. Há menos de um mês do Mundial de Xangai, o maior nome da natação brasileira foi pego no antidoping. César Cielo, campeão olímpico e mundial, teve a substância proibida furosemida encontrada no exame feito durante o troféu Maria Lenk, em maio, no Rio de Janeiro. O espanhol Rafael Nadal vence Andy Murray e está na final do torneio de Wimbledon contra o sérvio Djokovic. Fim da prisão domiciliar. O ex-diretor-gerente do FMI, Dominique Strauss-Kahn, foi liberado pela Justiça de Nova York. Ficou comprovado que a camareira que fazia acusação de estupro mentiu várias vezes desde que apresentou a queixa. O francês só ainda não pode deixar os Estados Unidos. A noiva não fugiu. O príncipe Albert de Mônaco está casado no civil com a sul-africana Charlene Wittstock. A cerimônia religiosa é amanhã. Aqui no Brasil, mais um indicador de inflação registra queda nos preços. Agora foi o índice de preços ao consumidor semanal, que fechou junho com recuo de 0,18%. E o dólar se desvaloriza ainda mais e atinge R$ 1,55, cotação mais baixa desde janeiro de 99. Eu sou Leila Sterenberg, o Jornal da Globo News, edição das 4 da tarde está começando. A nuvem de cinzas do vulcão Puyehue volta a prejudicar os voos no Brasil. As companhias aéreas TAM e Gol cancelaram voos com destino ao sul do continente. Os voos da Gol foram cancelados para Buenos Aires, Assunção e Montevidéu. Para a Argentina, a empresa cancelou voos que tinham como destino o aeroporto de Ezeiza e também o aeroparque Jorge Newbery. Segundo a companhia, ainda não há previsão de normalização dos voos. A TAM também informou que cancelou voos para os dois aeroportos de Buenos Aires. Os passageiros que tinham partidas do Brasil para esses destinos estão sendo contactados pelas duas companhias. O ex-diretor-gerente do FMI, Dominique Strauss-Kahn, foi liberado hoje da prisão domiciliar por decisão da Justiça de Nova York. Ele é acusado de estuprar a camareira de um hotel de Manhattan e estava preso desde maio. Mas com a descoberta de que a suposta vítima mentiu nos depoimentos, os promotores responsáveis pelo caso começaram a questionar as denúncias e concordaram em soltar o francês da prisão domiciliar. Acompanhado pela esposa, Dominique Strauss-Kahn ouviu a decisão do juiz durante uma sessão extraordinária do caso. Agora, ele não será mais obrigado a permanecer em casa, sob vigilância constante. Mas seus documentos de viagem permanecem retidos, ou seja, ele não poderá sair dos Estados Unidos. A justiça ainda concordou em devolver o dinheiro pago no início do processo para que ele ficasse em prisão domiciliar. O valor da fiança chega a 6 milhões de dólares. A reviravolta no caso começou depois que os promotores descobriram que a suposta vítima, uma imigrante da Guiné, mentiu várias vezes no processo. Segundo eles, a mulher inventou que teria recebido asilo nos Estados Unidos por ter sido estuprada e até mesmo vítima de mutilação genital em seu país. Isso sem contar uma ligação feita a um traficante detido numa prisão de Nova York. No telefonema, ela discutiu possíveis benefícios de levar adiante um processo contra Strauss-Kahn. Os promotores ainda revelaram que ela limpou um outro quarto do hotel depois do suposto abuso. Em seu depoimento ao júri, ela contou outra história, de que teria feito a denúncia logo depois de ter sofrido o abuso. As revelações deram força à tese da defesa, de que o francês e a camareira teriam feito sexo de forma consensual. Aliás, os advogados de Strauss-Kahn afirmaram um pouco depois da sessão de hoje que ele nunca mudou sua versão dos fatos e disseram que vão provar sua inocência. Já o advogado de defesa da mulher reconheceu algumas inconsistências nos depoimentos, mas disse que esses erros não apagam o fato de que ela foi vítima de estupro. Ele ainda atacou os promotores do caso, que, segundo ele, estão montando as bases para que o processo seja arquivado. Ao saber da liberação de Dominique Strauss-Kahn, o líder do Partido Socialista da França se disse imensamente aliviado. Antes da prisão, Strauss-Kahn era apontado como um dos favoritos na briga pela presidência do país no ano que vem, mas agora, mesmo que o processo seja arquivado, as chances de que ele retorne à disputa são mínimas. Mesmo assim, algumas lideranças políticas do país, como a ex-premier Edith Cresson, acreditam que a candidatura dele ainda esteja de pé.
O desemprego na União Europeia se manteve estável no mês de maio. No conjunto dos 27 países do grupo, o índice ficou em 9,3%. Na zona do euro, a taxa foi mais alta, de 9,9%. Segundo o Escritório de Estatísticas do bloco, houve queda nos índices em 19 países e aumento em 8 deles. A Espanha continua sendo o país com a maior fatia de pessoas sem emprego, 20,9% da população economicamente ativa. Já Holanda, Áustria e Luxemburgo têm as menores taxas. Aqui no Brasil, a produção industrial atingiu em maio o patamar mais elevado de toda a série histórica iniciada há 20 anos. 19 dos 27 setores pesquisados pelo IBGE cresceram em abril, com destaque para a produção de alimentos, produtos de metal, veículos, refino de petróleo e produção de álcool. Na contramão, com queda de mais de 12%, ficou a indústria farmacêutica. A produção industrial cresceu 1,3% no mês de maio, se comparado a abril deste ano. Se comparado a maio de 2010, o crescimento foi de 2,7%. E o acumulado de 2011 ficou em 1,8%. Os principais destaques são os bens de consumo duráveis e os bens de capital. O setor industrial ele volta a operar no patamar de março, que era o ponto mais elevado. Nesse momento está 0,1% acima do mês de março, mas é o patamar mais elevado da série histórica, mas quando se olha mês a mês, há um comportamento de ritmo de produção mais moderado. Haja visto que o mês de março o setor industrial havia avançado 0,3%, no mês passado havia tido uma queda e nesse mês devolve aquela queda observada no mês passado. Então, nos últimos meses, há de fato aí um menor ritmo da produção industrial, embora ele opere no seu patamar mais intenso. O indicador de 12 meses permanece positivo, mas mostra uma trajetória de crescimento menos intensa. Nesse momento, há uma variação, um crescimento de 4,5%, um crescimento abaixo, por exemplo, do observado até abril, que havia sido de 5,4%, e bem menos intenso do que havia sido sinalizado lá em outubro do ano passado, de 11,8%. O índice de preços ao consumidor semanal fechou junho com deflação de 0,18%. Foi o menor número desde agosto de 2010, com destaque para a queda dos preços nos setores de alimentos e transportes. Na semana passada, o indicador já tinha sido negativo. Os grupos alimentos e transportes continuam a influenciar o índice para baixo. Apesar disso, o setor de transportes foi o único a registrar um número maior do que na medição anterior. Outros 3 dos 7 itens que compõem o IPCS apresentaram variação menor do que na semana passada. Educação, leitura e recreação e despesas diversas se mantiveram estáveis. O indicador mede o custo de vida para quem recebe entre 1 a 33 salários mínimos em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e Brasília. E o dólar hoje atingiu a menor cotação dos últimos 12 anos. O mercado brasileiro de ações opera em alta, influenciado pelas bolsas americanas e pelos papéis da Vale. A gente vai então até a BMF Bovespa em São Paulo falar com a repórter Carla Lopes. Oi, Carla. Qual foi a cotação mínima da moeda americana? Boa tarde para você. Acho que ficou 1,55, chegou a isso? Boa tarde, Leila. Foi sim 1,554. Foi então o valor mais baixo do dólar, negociado nessa sexta-feira. Esta cotação é a menor desde janeiro de 1999, quando o governo federal então fez a max desvalorização do real. E naquela época, então, a moeda americana atingiu R$ 1,53. Agora, nesse momento, o dólar vale R$ 1,55, cai 0,19%. No mercado de ações, um dia positivo